Bom dia, gente. Todo mundo me Bom ouvindo? dia. Bom dia. Eu acho que o mundo deu uma travada, né? Faltou luz aí para vocês? Faltou agora um pouco, mas voltou já. Aqui não acabou, não. Foi um pique de luz, né? Aqui também. Bom dia. Bom dia. O Gama mora no Valqueire. Aí ele botou no grupo da escola que ficou sem luz e sem internet. O Thiago mora em Jacarepaguá, mas eu não sei onde é. Eu tô em Jacarepaguá também, no Camorim. Acho que o mundo desmaiou por alguns instantes. Mas agora eu tive que reiniciar o computador ficou sem... Não conectava na rede aqui de casa de jeito nenhum. Aí tive que dar aula para o ensino médio na segunda série pela internet do telefone. Tudo com emoção. Muita emoção. Se não tiver emoção, não tem graça. Admitindo aqui os colegas. Como é que foi de prova? Tudo bem? Na nossa prova, tudo tranquilo, né? Em cima da hora, eu tirei 2 pegadinhas que tinham na prova de vocês. Eu sofri uma pressão aqui interna, aqui na minha casa. Aí eu fui lá e pedi a Flávia para abrir a prova e tirei 2 pegadinhas. Eram lá, só uma brincadeirinha, gente. Eu sei que vocês são inteligentes. Pegadinha pra pegar nosso 10, né? Ah, mas era uma coisa simples, assim. Sim, eu falei, tá bom. Era simples, ó. Vou dizer qual era. Uma é que eu achei polêmica demais, que era aquela que sobre a Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque eu coloquei assim, o Pai era Deus, o Filho era Deus e o Espírito Santo era Deus. Aí teve uma outra que eu tinha colocado, o Pai é Deus, Jesus, o Filho, e o Espírito Santo também Deus, né? Para dizer qual eram as 3 pessoas da Trindade. Aí, quando a resposta que estaria certa seria Deus Pai, Jesus o Filho e o Espírito Santo Deus. Só que essa é uma questão teológica que até nas aulas de teologia, a gente, catequese também, a gente tem um pouco de dificuldade para explicar, porque são 3 pessoas em uma só, que é Deus. Só que um procede do outro. E aí tem um esqueminha que normalmente eu faço no quadro para explicar isso, né? Que eu não tenho a possibilidade de explicar agora aqui para vocês. Não tive, né? A gente passou muito rápido. E aí eu falei, não vou botar essa polêmica, porque Deus, os 3 são Deus, né? Não são deuses, é Deus, um único Deus. Aí eu falei, não, isso vai dar muita polêmica, eu vou tirar. Aí tirei. E a outra foi a do Martim Lutero. Porque normalmente a gente fala Martim Lutero, né?
só que é Martinho Lutero. Martinho. Aí ficaram até debochando de mim aqui, dizendo que eu tinha que colocar Martinho da Vila, uma das opções. Eu falei, eu não vou fazer isso, porque é deboche demais. Mas eu botei Martim. E aí depois, não, pô, brincadeira, né? Isso não é coisa que você faça, não sei o quê. Porque todo mundo fala Martim, Martim, vai parecer que é Martim mesmo e não Martinho. Tá. Aí eu falei, tá bom, vou lá. Em cima da hora eu pedi a Flávia para abrir a prova e tirei. Então não teve pegadinha na prova de vocês. Mas teve gente que errou umas coisas muito básicas, assim, né? Mas a parte do Martim, não precisava ser muito inteligente para diferenciar Martim de Martim, né? Mas só eu acho... algum desatento mesmo que ia lá e ia marcar esse. Mas eu acho que ia ter muita gente que ia botar Martinho. Porque nossa pronúncia fala Martim Lutero, né? Enfim, não quis entrar em muita polêmica nisso, não. Mas, de resto, foi tudo muito tranquilo, né? Já estava tudo certo. Né? Então vamos lá. Vamos ao cristianismo e a gente vai falar um pouco da era apostólica da igreja primitiva. Que igreja primitiva é essa? O que a gente chama de igreja primitiva, ela começa mais ou menos, né, após a crucificação, morte, ressurreição e assunção, né, de Jesus aos céus. Por que a assunção? A ascensão. A assunção foi Nossa Senhora. Assunta foi elevada. Jesus subiu sozinho. Então é a ascensão. Por que depois disso? Porque é a partir da subida de Jesus Cristo aos céus, conforme acreditam os cristãos de maneira geral, que Jesus envia o seu Espírito, o Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus. Então, aquela passagem de Pentecostes, quando os discípulos estavam reunidos e receberam do céu o Espírito Santo, que veio como brisa, vento e posteriormente como labaredas de fogo, que tem gente querendo entrar aqui, eu não estou conseguindo entrar na sala de espera. Peraí. Amanda e Ana Clara. Pronto. Dá-se aí o início da igreja, mas não é a igreja que a gente conhece hoje, né? Igreja católica, e também não é a igreja que nós conhecemos como igreja evangélica, que vem da Reforma Protestante lá de Martinho Lutero. É algo ainda bastante diferente. É uma igreja muito espiritual, rudimentar e bastante instintiva, tá? Primeiro, por quê? Porque não há liberdade para professar isso que estão começando a chamar de cristianismo. Tudo começa dentro de uma perseguição, né? E por que rudimentar? Porque ainda não se tem digamos, uma liturgia pré-determinada, não existe uma liturgia para dizer como serão os cultos, o que vai ser lido, quais são os tipos de oração. A única, digamos assim, instrução que foi deixada, que para a Igreja Católica é a maior delas, é a questão da Eucaristia. Então,
Os primeiros cristãos, eles se reuniam para quê? Para celebrar a Eucaristia, que é a última ceia, ok? Tem alguém que pode ler para mim? A primeira fase da história do cristianismo. Vamos lá, gente, sem vergonha de ser feliz. Aumentei até a tela para facilitar a leitura. Entrou pouca gente hoje na sala, né? É feriado do funcionário público, acho que o pessoal pensou que era feriado nosso também. Manu, vai ler para mim? Valente. Vocês vão me deixar no vácuo. Todo mundo quietinho aí. Tá bom, né? Fazer o quê? Vamos lá. A primeira fase do cristianismo, que começa por volta do ano 30 depois de Cristo, ou seja, poucos anos após a ressurreição de Jesus, indo até por volta do ano 300 depois de Cristo, é chamada de Era Apostólica ou Igreja Primitiva. Esta é a fase em que o cristianismo experimenta sua primeira expansão, com a fundação das primeiras comunidades cristãs. Essa história, ela se encontra na Bíblia no Ato dos Apóstolos. Eu anotaria isso aí, é uma excelente questão de prova. Onde é que está na Bíblia a história da igreja primitiva? Isso mesmo, no Ato dos Apóstolos. No início do cristianismo, as igrejas locais ainda estavam em formação e, em sua maioria, estavam em Jerusalém e em outras localidades próximas, na Judéia e na Samaria, sob orientação dos apóstolos, com destaque para Pedro, João e Tiago. Os primeiros cristãos eram provenientes do judaísmo, e as comunidades cristãs primitivas eram formados pelos judeus e pelos gentios convertidos ao judaísmo, que confessaram a fé em Jesus Cristo como Messias, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Existia, principalmente entre Pedro e Paulo, que vai aparecer um pouquinho depois, aqui no nosso texto, sobre uma questão muito importante, que era a questão da circuncisão. Escrevi errado. Que era a questão da circuncisão. Porque todos os judeus, eles tinham que fazer a circuncisão. Todo mundo sabe o que é a circuncisão? Não. Não. Mais alguém? Ninguém sabe? Já falei sobre circuncisão lá no judaísmo. Fala, Thaísa.
A circuncisão, ela é... Acho que eu travei. Travei. Oi? É normal aqui. Tá? O meu aqui tá tudo travado. Vocês estão me ouvindo direitinho? Aham. Estranho. A circuncisão é um procedimento que hoje é feito cirurgicamente. Vai, internet, ajuda, titia. Que é a retirada do prepúcio, né, que é aquela pelezinha que tem na ponta do pênis. Para o judaísmo, isso é uma cerimônia, tá? A cerimônia de circuncisão, que é obrigatória a partir do 7º dia de vida. Algumas práticas hoje, né, principalmente assim, os judeus ortodoxos, eles ainda fazem questão de fazer essa cerimônia publicamente, tá? E alguns ainda querem que seja feita por um rabino, como manda a tradição. Porém, eu tenho que tomar um pouco de cuidado para falar algumas coisas, né? Para não ficar muito feio. Mas, enfim, algumas famílias já, assim, um pouco mais, digamos, prudentes, né? Fazem o procedimento da circuncisão nos bebês em centro cirúrgico. Então, só pedem assim que seja um pediatra judeu que realize o procedimento. Normalmente se faz uma festa de apresentação, né? Onde tradicionalmente a família via lá a coisa acontecer. Hoje em dia já não é mais assim, até porque a gente sabe que tem a questão do risco de infecção, a gente sabe que tem a questão das inflamações, né, dos processos inflamatórios. Então, um pediatra judeu, ele está autorizado a fazer a circuncisão no bebê sem grandes problemas, tá? E normalmente é feito assim, quando se é bebê. Mas e no caso de um judeu que é convertido? Sim, ele terá que fazer a circuncisão. Por esse motivo, é muito mais comum a gente observar a conversão de mulheres ao judaísmo do que de homens. Porque uma das práticas que será pedidas a essa conversão é a circuncisão. Então, os meninos, se arrumarem uma noiva judia, terão que fazer circuncisão, tá? Mesmo, sei lá, depois de adulto e tal, tem que fazer isso. Rapaz. E essa era a grande questão entre Pedro e Paulo, para que um cristão se convertesse, né? Um judeu, um gentio, ou seja, um pagão, alguém que não fosse judeu, se converter ao cristianismo. No Atos dos Apóstolos, né, fica claro em algumas passagens que eles tinham algumas discussões assim muito acaloradas sobre isso. E eu imagino como eram essas discussões, né? Pudesse voltar no tempo, era uma das coisas que eu gostaria de ver. Pedro e Paulo batendo boca por conta da circuncisão. Deve ter sido um bafão, porque Pedro era truculento, né? E Paulo, pelo que se conta, também tinha uma personalidade bastante forte. Então, muito provavelmente, essa aí foi uma briga boa, era uma briga boa de ter assistido, né? E Paulo insistia justamente nisso.
os homens vão desistir, porque eles não vão querer passar pela circuncisão. E em momento nenhum, Jesus deixa esta orientação, que os homens sejam circuncidados. Isso aí é coisa do judaísmo. O que Jesus deixa como orientação? O batismo, né? Que sejam batizados com água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Circuncisão, não. Então, depois de muito debaterem, né, Pedro e Paulo. Por que eu falo Pedro e Paulo? Porque eram as duas colunas, né, daquele momento de evangelização. Pedro, ele foi apóstolo de Jesus, né? Ele andou junto com Jesus, ele bebeu ali direto da fonte. E Paulo, ele foi o apóstolo que recebeu o chamado de Jesus, né? Paulo era quase que um mestre dentro do judaísmo. Ele foi educado pelos melhores professores. Ele era uma pessoa muito intelectualizada. Ele era um perseguidor de cristãos. E ele se converte, né, após fazer uma experiência pessoal encontrando Jesus em espírito, tá? Jesus se mostra, se revela para ele em espírito. Então, continuando aqui, nas origens, as autoridades dos judeus pensavam que os seguidores de Jesus fossem como que uma seita originada no judaísmo, pois os cristãos ainda não tinham esse nome. As autoridades afirmavam que os cristãos estavam praticando uma religião misteriosa em torno do nome de Jesus. O fato de, aos poucos, se contraporem à religião oficial iria provocar a primeira onda de perseguição e de conflito com o judaísmo oficial. O fato de assumirem a fé em Cristo e, desta forma, se recusarem a seguir os princípios religiosos do judaísmo, recusando-se também a adorar os outros deuses do Império Romano e adotando o monoteísmo rígido como no judaísmo. Com a consequente oposição ao culto dos imperadores, um ponto mais tarde vai se tornar a causa geradora de muitas perseguições por parte do Império Romano e logo das primeiras prisões e mortes dos cristãos. E aí a gente tem lá o Coliseu, em Roma, que é um dos grandes símbolos, né, dessas perseguições, aonde depois de aprisionados, muitos cristãos eram colocados, né, para servir de brinquedo para os leões, né? E isso era cobrado como um grande circo, como uma grande apresentação, e daí surgem os primeiros mártires também, que são as pessoas que morreram defendendo a sua fé. Então, o grande primeiro mártir que vai aparecer na igreja é Santo Estevão. E aí a gente começa a falar dele na próxima aula, quando a gente vai falar um pouco mais sobre a figura de Paulo nesse processo de expansão e evangelização do cristianismo. Vou fazer a chamada. Alessandro, tá aí não, né? Alice tá aqui, Amanda,
Ana Clara, Ana Luísa, Brenda, não. Bruna, não. Diego, não. Guilherme, Igor, entrou, acho que saiu. Isabel, Isabela. A Igor tá aqui embaixo. Isabela tá aí? João Felipe tá aí? Não tô vendo aqui hoje. Júlia tá aqui. Carolina. Laura. Tô aqui. Laura, eu vim entrar. O Lucas Maurício tá aí? Ludmila, Luma. As duas Manuelas. Marcelo tá aqui. Maria Clara também. Maria Eduarda. Mariana. Matheus. Sara. Raíssa, Tamara. Vitória. Vitor Hugo D. Qual dos dois? Moraes. Obrigada. Yasmin, não. Davi, não. Ok, gente. Beijo para vocês. Tchauzinho. Tchau. Tchau.